No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 3 de agosto. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. E o Evangelho diz o seguinte: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra aqui Jesus que alimenta, sacia aquela multidão e logo depois ele pede para que os discípulos entrem no barco e seguissem à sua frente enquanto ele despede as multidões. E depois de despedir as multidões, o Evangelho nos relata que Jesus subiu ao monte para orar a sós. Primeiro detalhe, meu santo e minha santa, do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus que subiu ao monte para rezar. Ou seja, Jesus reza. Jesus é Deus. Jesus não precisava rezar. Mas aqui a sua humanidade, de fato, sente a necessidade e precisa dialogar com Deus. Isso nos mostra, meu santo, que rezar é importante. Por isso que eu e você precisamos rezar. Precisamos dialogar com Jesus, precisamos nos colocar diante do Senhor em atitude de oração. Principalmente diante de situações difíceis da nossa vida, nós precisamos mergulhar na oração, nos deixar ser conduzido. E aí Jesus, ele diz o Evangelho que diz assim: a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar, ou seja, Jesus ele se detém na oração, ele não se dá conta. Quando ele vem se dar conta, já é 3 horas da manhã. E aí ele vai ao encontro dos discípulos, e quando eles avistam, eles pensam que ele é um fantasma, e eles ficam apavorados. E ali eles começam, diz o Evangelho, que eles gritam de medo. O medo nos faz gritar. Só que diante desse grito de medo, diz o versículo 27, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo.
Olha que palavra tremenda, meu santo e minha santa, de Jesus hoje para nós. Ele disse para os discípulos, mas ele disse para mim e para você, diante das nossas tempestades, diante dos fantasmas que nos faz gritar de medo, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Diante do medo dos discípulos, meu santo e minha santa, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. E essa palavra dirigida aos discípulos hoje é também dirigida a nós, que já muitas vezes convivemos também com tribulações que geram medo e angústia em nós. E é nesses momentos de angústia, de medo, de desespero, que nós também gritamos. E mais uma vez o Senhor diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. E nessa hora que Jesus diz: coragem, não tenhais medo, Pedro vai dizer o versículo 28. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E São Pedro, ao ir ao encontro do Senhor, começa a afundar na água e na sua falta de fé. Ele começa a afundar pela falta de fé. Enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus, meu santo e minha santa, ele caminha sobre as águas. A partir do momento que Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar as ondas fortes, o vento forte, ele começa a afundar. Aqui é para nos ensinar, meu santo e minha santa, que diante das tempestades, das ventanias da nossa vida, nós devemos continuar com os nossos olhos fixos em Jesus, porque olhando para ele, a gente não vai ter medo. A onda, o vento não vai nos abalar. Mas a partir do momento que a gente tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas dificuldades, nos problemas, na tempestade, na ventania, nas ondas fortes, nós começamos a ser submergidos, como Pedro começou a ser submergido pela água. E aí vem a falta de fé. Enquanto o meu olhar está fixo em nosso Senhor, a minha fé está de pé. A partir do momento que eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a me dispersar, minha fé começa a se diluir e eu começo a afundar. E aí, desesperado, gritou: Senhor, salva-me. Essa deve ser a minha e a vossa atitude, meu santo e minha santa. Diante desse mundo que quer nos submergir, diante do mal que quer nos submergir, dos problemas que parece que vão nos sufocar, nós só temos uma atitude a fazer. Fazer o que Pedro fez, gritar: Senhor, salva-me. E poder ter certeza, meu santo, que o Senhor vem ao nosso encontro. E como ele foi ao encontro de Pedro e segurou a mão de Pedro, tomou Pedro pela mão. E essa mão poderosa de Jesus ainda hoje continua sendo estendida para mim e para você. Não sei em que mar da vida você está sendo submergido, em que ventania, em que ondas fortes você está sendo submergido. Mas tenha certeza, se você gritar: Senhor, salva-me, a mão poderosa dele será estendida, meu santo e minha santa. E muitas pessoas, desesperadas por várias situações difíceis, também clamam a misericórdia do Senhor. Então, muitas pessoas, eu, você, clamamos a misericórdia do Senhor e ele continua estendendo a sua mão. E todavia, aquele que andou sobre as águas e subjugou os males, está sempre atento ao clamor do seu povo. Deus está sempre atento, meu santo e minha santa, ao seu grito, ao meu grito, ao nosso clamor. Jesus, ele não é surdo diante das nossas tempestades, diante dos nossos gritos, diante dos nossos desesperos. Jesus não é indiferente, ele continua. E o Evangelho termina dizendo que, quando eles chegarem em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, a importância de reconhecer nosso Senhor e espalharam a notícia a toda a região. Nós estamos reconhecendo Jesus, nós estamos espalhando essa notícia, e aí diz o Evangelho que eles levaram todos os doentes e pediam que Jesus pudesse ao menos tocar a barra da sua veste, e todos que tocaram ficaram curados. Que nós, meus santos, possamos tocar o Senhor. E como é que nós podemos tocar o Senhor? Por meio dos sacramentos. Que nós possamos tocar pelo menos na barra da orla do manto do Senhor, para que ele nos cure de toda doença, de toda enfermidade que nos atinge. Que no início dessa semana
o nosso Deus, o nosso Jesus, escute o nosso grito: Senhor, salva-me. E Ele vai dizer: coragem, não tenhas medo, sou eu. O Senhor lhe abençoe, me abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.